Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, mais uma vez nós estamos juntos nesta emissora e você que nos prestigia com a sua audiência, nós queremos agradecer a audiência crescente que o programa Louvor e Mensagem tem tido ao longo desses 10 anos nesta emissora. Eu queria que você convidasse alguns parentes, amigos, através do seu telefonema, para que eles participassem também. Hoje nós vamos ter uma boa entrevista que vai abençoar o seu coração e logo em seguida eu quero trazer uma palavra para você meditar, para você pensar, porque, meu amigo, o Evangelho de Jesus Cristo, o cristianismo, não é um blá 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 sem sentido, é alguma coisa coerente, que tem fundamento histórico, fundamento geográfico, fundamento arqueológico e o fundamento da verdade, a mensagem da palavra de Deus. Então, fique ligado, chame alguém, porque está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo o Ângelo Figueira Júnior. Ele é um dentista, casado, com 2 filhos, mas o que ele vai conversar conosco é sobre a experiência que ele teve com Jesus. Uma experiência que aconteceu em meio a muita luta, muito sofrimento, principalmente na área de saúde, mas que o levou a buscar mais a Jesus e sair vitorioso. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem. Ângelo, para o povo aqui conhecer, sempre a nossa pergunta clássica. Como foi que o Ângelo teve um encontro com Jesus? Assim, ou conheceu pelo menos o Evangelho? Sim. Você foi criado na igreja? Como é que foi? Olha, eu não fui criado no Evangelho, né? Eu sou filho de uma família que era católico não praticante, né? E, assim, não fui ensinado nada do Evangelho, né? E a gente tem aquele chavão, né? Quando a gente não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, Deus, ele tem os meios dele, né? E ele permitiu que um sofrimento viesse sobre mim, para ele se revelar para mim e eu ver a necessidade que eu tinha de um Salvador, né? E de um Redentor, e eu ver a minha fragilidade como ser humano, né? Verdade. Agora, você era o simpatizante do Evangelho, né? Você me disse que várias pessoas convidavam você para visitar igrejas, né? Parece uma tia sua, alguma sim, coisa sim. assim. A mãe da minha irmã, ela me evangelizava, me convidava, eu ia, né? Eu namorava a minha atual esposa, que ela me convidava também, era evangélica, né? E você ia assim, achava bacana, legal, mas eles na deles e você na sua. Isso, gostava, mas não tinha assim um comprometimento, né? Uma fidelidade. Você não via uma necessidade. Você é um rapaz que não matava, não roubava, tinha a tua profissão. Verdade. Não é? Então você não achava que não havia Não precisava, uma necessidade. rígido, com saúde, né? Quantas pessoas, Ângelo, pensam que religião é para quem precisa? É verdade, Quando fé em Deus é racional, né? É algo assim que tem que fazer parte da nossa vida, né? Sim, é sim. razão de viver. É verdade. A gente, Deus, quando criou a gente, Ele criou a gente à sua imagem e semelhança, né? E Ele nos dotou de um raciocínio, né? E como o nosso pastor Paulo Brito fala, né? O Evangelho é para quem pensa, né? Verdade. A gente pode, além da nossa fé, é claro, né? Exercitar também o nosso raciocínio para a gente ver, chegar à conclusão que a gente precisa de um Salvador e de um Redentor. É verdade. Né? Mas aí estava a vida indo até relativamente tranquila para você, quando aconteceu um acidente terrível. O que foi isso? Exatamente. Foi em 2003, né? A gente voltando de uma boda de prata de uma prima e um acidente na Avenida Brasil, um engavetamento. E começou toda uma história, né, que durou aproximadamente 13 anos. Foi algo assim muito traumático, porque inclusive algumas pessoas morreram. Exatamente. Teve 2 óbitos no local, depois no hospital, no Getúlio Vargas, mais 2 amigas morreram. E assim, eu estava um choque.
voltando da festa ou indo para a festa? Voltando da festa. Era de madrugada, uma blitz na Avenida Brasil e teve um engavetamento. Que tristeza. Exatamente. E você pensando que tinha saído ileso, né? Exatamente. Sobreviveu, mas sobrevivi, com muita sequela. mas fiquei agarrado nas ferragens, fiquei com a perna fraturada, né? E aí começou toda uma história. Na época eu fui socorrido num hospital público e fui operado lá às pressas e evoluí com uma infecção severa. E você né? não ficou preocupada em relação à tua profissão? Sendo dentista, você precisa de ter tuas mãos em perfeito estado, claro, ficar em pé. Dependo da minha... Isso te gerou bastante preocupação. Verdade, Tudo isso aí na minha cabeça girando, né? Essa incerteza, né? Essa incerteza, eu querendo me restabelecer, né? Mas eu vi que chegou uma hora que eu perdi o controle da situação. E aí foi quando Como é que evoluiu esse teu problema da perna? Então, eu fui operado e num determinado ponto evoluiu com uma infecção severa, né? Um quadro de osteomielite e que não cicatrizava a minha perna, né? Eu novo, com saúde, né? Não tinha nada de anormal e, de repente, uma dificuldade de cicatrização que eu fiz mais ou menos ao total na minha perna, em faixa de uns 1000 curativos. Gente, infecção mesmo. Infecção e a medicina chegou a um ponto que ela ficou limitada. Cogitaram a você ter que amputar? Não chegaram a cogitar, assim, tecnicamente falando, mas chegaram a cogitar de eu ter que tirar um pedaço do osso, colocar um aparelho externo para o meu osso ir crescendo, e nisso aí eu ia ficar uns 3, 4 anos com esse aparelho, até o osso crescer, porque o nosso organismo ele produz osso, né? Então eles iam tentar isso, né? Agora, essa luta foram vários anos, né? Foram vários anos, eu coloquei uma placa, e aí essa placa, chegou um dado momento que o cirurgião que me operou, ele resolveu remover, achando que era a placa que estava causando essa infecção, rejeitando, e aí tirou, me internei de novo. Como é que ficou a tua cabeça, o teu emocional, Ângelo? Extremamente abalado, extremamente. Eu, em um dado momento, fiquei numa tristeza, que eu tinha dificuldade de trabalhar, e nesse meio tempo... Depressão. Deu uma depressão. Posso dizer que foi uma depressão, eu não tinha prazer mais em nada. Eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser a minha situação. Eu foquei e aí... E passando os melhores anos da tua vida e você... Exatamente, ficou até obstinado em relação a isso. Exatamente. Né? O que não é de se estranhar, né? Verdade. Um homem jovem com essa infecção, passa 1 ano, passa 2, passa 3. Exatamente. E os projetos, eles ficaram parados. Por quê? Porque tudo que eu pensava em fazer, uma especialização, uma pós-graduação, dependia da minha saúde restabelecida. Verdade. Então, agora, eu Ângelo, parei. Teve um momento que você, no meio dessa tristeza toda, aconteceu alguma coisa muito especial. Sim, não é? sim. Que você disse que caiu a tua ficha. Verdade. No sentido de que você precisava de Jesus. Exatamente. Até então você simpatizava com o Evangelho, mas o Jesus não era fundamental na sua vida. Verdade. E em um determinado momento a ficha caiu. Foi assim, tipo, uma barganha com Deus, eu vou procurar Jesus para ver se ele me cura, eu vou procurar Deus, ou foi uma decisão, assim, consciente? Na verdade, foi uma decisão consciente, porque eu cheguei no final da linha. Eu cheguei no final da linha e eu vi que eu precisava de um Salvador, eu precisava de um Redentor. Você deu conta de um médico, tua fragilidade. Da minha fragilidade como ser humano. Exatamente. Eu precisava da ajuda do Senhor, né? Que até então eu não tinha uma experiência com Ele, eu já tinha visto o milagre que Ele tinha feito de me poupar da morte naquele veículo, né?
E ali eu ainda não tinha, eu não era salvo ali, eu ainda não tinha uma experiência com ele ali. E aí, a partir dessa situação, eu vi a necessidade de eu me estreitar mais a minha relação com ele, a minha intimidade com ele. Foi aí que você decidiu se batizar, Me né? batizar, exatamente. Resolvi frequentar o estudo bíblico, as Frequentar o estudo bíblico é muito característico de quem quer conhecer mais a Jesus, É verdade. Você não é só aquela visita à igreja, participar daquele momento gostoso, o louvor, a pregação, mas a pessoa quando se decide também, Sim. eu vou frequentar um estudo bíblico, eu quero conhecer a razão da minha fé. É verdade. Isso é muito importante. Porque chegou um momento que eu tive que colocar minha fé em ação. Entendeu? Eu tive que colocar minha fé em ação. E a gente crê que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Então, eu passei a investir mais tempo, entrei no seminário, eu passei a me relacionar mais, né, com os irmãos da igreja. A comunhão foi super importante nessa hora, né? Para te ajudar a Para me superar ajudar. essa luta. Os irmãos, eles intercediam por mim, eles me visitavam. É alvo de oração constante, né? É verdade. Porque o tempo está passando. Mas outra coisa boa que aconteceu aí nesse meio tempo foi que você casou. Isso. Eu pude ver o sustento de Deus na minha vida, né? Ele me levou, eu digo que ele me levou para o deserto, né? Eu não fui com as minhas pernas para o deserto. E tem uma diferença quando Deus leva a gente para o deserto e quando a gente vai com as nossas pernas para o deserto, né? E ele no deserto, ele me sustentou. Chegou um ponto que eu casei, né? E o problema continuava, né? Mas eu não fiquei... Tanto que você me disse até que a sua esposa foi estudar enfermagem. Exatamente. Porque 1000 curativos... Exatamente. Ela era a minha enfermeira, né? Ela que cuidava. Acabou de estudar. Acabou gostando da área e ficou. Quer dizer, passaram-se aí, Ângelo, 9 anos. 9 anos. Nessa luta, nessa preocupação de opera, não opera, ficar manco, não ficar. Exatamente. E até, quem sabe, impossível até amputação, uma amputação, né? Como é que foi a vitória, então, a bênção final? Como é que aconteceu? E chegou uma hora que eu percebia que os especialistas no assunto, eles tinham dificuldade e chegou uma hora que eu ia passando de mão em mão, né? Mas é assim mesmo, né? Às vezes a cura, ela se dá por etapas. Às vezes a cura, ela não é imediata. Verdade. Eu creio que Deus usa a medicina. Sim, né? sim. Eu acho que Deus pode... acontecer um milagre, ele pode operar um milagre, ele é Deus, né? Alguma coisa que acontece assim de imediato, a gente tem visto isso, mas a gente vê que Deus também vai usando a medicina, a sabedoria que ele deu para os homens. É verdade. Para chegar ao que foi o teu caso, o milagre. É verdade. Eu creio assim, eu creio que Deus, ele pode curar através dos remédios, ele pode curar através dos médicos, ele pode curar através da oração. Né? Por exemplo, quando a gente entende que um Dorflex, por exemplo, trata uma enxaqueca, a cafeína do Dorflex, por exemplo, quem criou foi Deus, tudo foi criado por ele, né? Então a gente vê que ele pode curar dessas 3 formas, né? E no meu caso ele usou um profissional, né, experiente, que ele fez uma medicina linda, né? Você me falou que ele enxertou de uma região próxima, né, do teu... Próximo do local que não cicatrizava. O local é teu tornozelo, né? Da panturrilha. Ele puxou um enxerto da panturrilha para frente, né, da tíbia e aí fechou. Deu certo, em nome de Jesus. Ficou curado. Amém. Graças a Deus. E Deus... Já tem 4 anos isso. Né? Você continua na tua profissão. Sim. Podendo continuar exercendo a odontologia. Verdade. E no meio dessa caminhada difícil, grande milagre não foi só fechar esse problema dessa enfermidade crônica. Foi o teu encontro com Jesus. Verdade. Através desse deserto, né,
eu pude ver que o quanto eu era frágil, o quanto eu não tinha o controle da minha vida, né? O quanto eu vi que eu estava na mão de Jesus, né? Na mão do nosso Deus, né? E aí a gente sai disso, a gente quando vê que é frágil e busca a Deus, a gente sai fortalecido. É verdade. É uma coisa linda. É verdade. A gente, né? Ângelo, muito obrigado por esse teu testemunho. Eu sei que vai abençoar muitas pessoas que nos assistem e que você possa continuar sendo esse dentista de Deus, dando esse testemunho, né? Quando o pessoal estiver ali no teu consultório, você pode contar esse milagre que aconteceu na tua vida. Com certeza. Muito obrigada. Amém. Obrigado. E você, amigo, você está vendo um telefone e temos um grupo de voluntários aqui que vai atendê-lo com muito carinho, vai orar por você. Inclusive, se você estiver enfermo ou algum problema, você pode pedir oração a um desses nossos voluntários, perguntar pelos nossos endereços, mas continue ligado. Você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre Jesus que continua operando hoje, continua ainda vindo fortalecer as nossas fragilidades, como ele fez com o Ângelo. Continue ligado. Meus amigos, se existe alguma coisa unânime para todas as pessoas, é que todos querem ser felizes. Cá para nós, não é anormal uma pessoa querer ser feliz. E a Bíblia tem algumas dicas, alguns segredos, algumas orientações para você ser feliz. Então presta atenção. O Salmo 1, logo o número 1 da palavra de Deus, diz assim: felizes ou bem-aventurados. Você coloca a palavra que você quiser. Bem-aventurado, feliz, o homem que não anda segundo o conselho de gente ímpia, de gente sem piedade, de gente sem misericórdia, que não anda obedecendo, seguindo, assimilando o raciocínio desse pessoal sem coração. Existem muitas pessoas, infelizmente, que têm um coração mau, uma índole má. Eles são rixosos, vingativos, agressivos, que guardam rancores, que procuram se vingar. A Bíblia diz assim: gente feliz não anda no caminho desse povo sem piedade, desse povo que é ímpio. Ele não anda nesses caminhos. E mais além, gente feliz não se detém em caminho de pecador, não participa de ambientes onde haja malícia, sensualidade exagerada, e bebedice, e maledicência, e fofoca, e agressão. Gente feliz se separa as suas amizades. Quais são as suas amizades? Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Já é um provérbio antigo. Então, gente feliz não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém em caminho de pecador. Procura ter uma vida íntegra. Meus amigos, se esses políticos envolvidos em Lava Jato tivessem obedecido essa palavra, eles não estariam agora presos, tendo que fazer delação, etc. Gente que propôs a propina, gente que pagou a propina, gente que é caminho de pecador e que, graças a Deus, parece que o nosso país vai sair disso. Nós estamos orando. As igrejas evangélicas no Brasil estão orando para que haja uma limpeza, que haja uma peneirada, que haja uma separação de gente séria, de gente íntegra, de gente abençoada, desse pessoal caminho de pecador. Mas a Bíblia vai mais além. O homem feliz não anda segundo o conselho de gente ímpia, não se detém em caminho de pecador e nem se assenta em roda de escarnecedor. Não fica participando de um ambiente de agressividade contra a família, contra a palavra de Deus,
contra a igreja. Hoje em dia existem algumas pessoas que fazem questão de criticarem, de julgarem pedra na família, nos conceitos de família, na nossa moral cristã que acompanha a nossa sociedade, que homem se casa com uma mulher e são felizes e têm filhos, isso é que é família, conceitos cristãos, mas parece que a roda de escarnecedores anda tentando quebrar esses nossos parâmetros, esses nossos perfis, esses nossos tipo de vida. E você, se quiser ser feliz, tem que entender que você precisa agora assumir uma postura. Não só ficar criticando quem faz errado, mas tomar uma postura de fazer o certo, de fazer o que é bom, de fazer o íntegro e participar de movimentos que façam com que essas coisas venham para a realidade. O Salmo 1 é maravilhoso. Diz que homens que escolhem as suas amizades, que meditam na palavra de Deus, prestam atenção aos princípios da Bíblia. Olha só, você quer ser feliz? Então preste atenção no que a Bíblia nos ensina, nas coisas que a Bíblia diz que nós devemos fazer, não é? A palavra de Deus. Então, feliz é o homem que medita na sua lei, na palavra de Deus, nas coisas do Evangelho, de dia e de noite. Enche o seu coração das coisas agradáveis ao Senhor, porque ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Você não quer ter uma vida abençoada, uma vida de frutos? Não em todas as áreas. O Evangelho abençoa um homem em todas as áreas, moralmente, socialmente, financeiramente, culturalmente. Jesus Cristo tem uma bênção completa para as pessoas que obedecem à sua palavra. Será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que na estação própria dá o seu fruto. E olha, querido, eu quero convidar você para ter uma vida assim. Por que nós viemos aqui na Band todo sábado, já há 10 anos? O que nós viemos fazer aqui como igreja, como comunidade cristã, como uma comunidade evangélica? Por que nós estamos aqui? Esse programa, ele é patrocinado pelos irmãos da igreja. A gente não pede dinheiro aqui quando fala para vocês. Nós nunca pedimos dinheiro, mande a sua oferta, não fazemos isso. Os irmãos da igreja já pagam o programa que vai ao ar todo sábado nessa emissora. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente quer ver você árvore plantada junto a ribeiros, equilibrado, vivendo uma vida bonita na sua família, sem vícios, sem escravidão, de tantos vícios, de jogo, tanta gente viciada em jogo, em coisas que tiram a nossa saúde, em cigarro, em bebida, e depois a pessoa fica pedindo oração porque está com câncer de pulmão causado por uma vida de cigarro, e de maconha, e de tanta coisa, e de remédio para dormir, e de calmantes. As pessoas estão assim, vivendo uma vida intranquila, cheia de dramas, de medos, de fobias, e Deus nos fala que Ele tem para nós um plano de que nós sejamos árvore plantada junto a ribeiros, que na estação própria dá o seu fruto. Basta você fazer isso que a Bíblia te ensina. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém em caminho de pecador, nem se assenta em roda de escarnecedor. O que ele faz da vida dele? Ele abre a palavra de Deus, ele busca as coisas espirituais, ele procura uma comunidade onde o nome do Senhor é exaltado, é louvado, ele estabelece padrões e princípios e regras para a sua vida, limites. O Evangelho nos coloca limites. Talvez algumas pessoas não queiram seguir a palavra de Deus, aquilo que pregamos, por causa desses limites. Eles não querem pagar o preço. Existe um preço a ser pago, que você precisa dizer não para determinadas coisas, precisa aceitar os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós precisamos ser obedientes. Que tal? Você quer ser abençoado? Pense nisso, procure uma comunidade evangélica perto da sua casa. Amanhã é dia do Senhor, vamos adorar a Deus. O mês está começando, não é verdade? Comece esse mês de abril
com novos propósitos, com novos parâmetros. Nós da Maranata, você está vendo o telefone que está aparecendo aí e também tem visto os nossos endereços aparecendo. Procure por uma de nossas igrejas, vamos louvar a Deus. Se não houver nenhuma perto da sua casa, uma igreja evangélica, cujo pastor seja um homem sincero, abençoado, íntegro. Procure esse pastor, diga: eu quero fazer parte dessa comunidade, eu quero ser membro dessa igreja, eu quero louvar ao Senhor, eu quero ser árvore plantada junto a ribeiros, que na estação própria dá o seu fruto. Vamos orar? Eu quero orar por você, porque na sua vida, não sei como é que anda a sua vida, mas eu quero te dar uma boa notícia. Tem jeito. Você tem jeito. Jesus Cristo pode mudar tudo em você e dar a você uma nova perspectiva de vida, uma nova chance, um novo caminho. E árvore plantada junto a ribeiros de águas. Eu quero orar com você, meu amigo. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esta pessoa que está agora sintonizando este programa tão simples, tão curto, mas que se propõe a fazer com que ele pense em mudar, com que ele pense em te buscar, com que ele pense em mudar os seus valores, deixar de fazer algumas coisas que atrapalham, que destroem, que escravizam e começar a viver uma vida de liberdade. A verdade que nos liberta, Jesus Cristo, entra no coração desse homem, faz dessa mulher uma nova pessoa, com uma nova perspectiva. Abençoa em cada área da sua vida, na área financeira, melhora as finanças desse homem que está me ouvindo agora, abençoa fisicamente, cura a sua enfermidade, devolve a ele a alegria de viver. Eu oro por ele em nome de Jesus. Eu espero, meu amigo, que o que eu falei para você caia no seu coração. Medite nisso, procure mudar a sua escala de valores. Talvez você diga: não tem mais jeito para mim, já sou velho, já perdi as minhas chances, já queimei as minhas oportunidades. Deus tem sempre uma nova oportunidade para um homem que quer mudar e quer acertar com ele. Por isso nós estamos aqui, porque o Evangelho é o Evangelho da segunda oportunidade. Deus o abençoe. Procure estar conosco no nosso próximo programa, sempre sábado, às 8h30. Procure uma de nossas igrejas para poder louvar ao Senhor, ser abençoado pelas mensagens, pelo louvor, pela comunhão dos irmãos. Deus o abençoe. Até o próximo sábado. Eu sou o pastor Paulo César Brito e quero desejar a você uma semana profundamente abençoada, em nome de Jesus. Por mim e por você, na cruz se ofertou, entrega a ele o coração. Estende a sua mão para nos resgatar do mal. Levanta o que caiu, perdoa o que errou, entrega a ele o coração. Nos manda proclamar a todos seu perdão, entrega a ele o coração. Promete retornar, conosco quer ficar,